Olá, hoje é terça-feira, 31 de janeiro. A partir de agora você fica com o Bom Dia Jacareí. O nosso telejornal traz a você reportagens sobre o alistamento militar de 2017 e informações sobre a composição das comissões permanentes da Câmara Municipal. E você vai ver também reportagens sobre o bairro Igarapés. E vamos conversar com a presidente da Câmara, Lucimar Ponciano, sobre a primeira sessão ordinária do ano da Câmara dos Vereadores. E conosco o repórter Rodrigo Romero, que nos traz seus destaques desta terça-feira. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Elton. Bom dia, Sibeli. Bom dia, Rodrigo. Bom, o meu destaque é uma pesquisa do Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC, fez recentemente, foi divulgado os resultados na semana passada, que mostra que quase 61% da população está com dificuldade de renegociar as suas dívidas. A pesquisa foi feita com 1.800 pessoas e a alegação dessas pessoas é que, por conta do desemprego, problemas de saúde e até descontrole orçamentário são as principais características para essa dificuldade de renegociar as suas dívidas. O engraçado nessa pesquisa é que os entrevistados falaram que quando estão com essas dificuldades, eles preferem primeiro pagar os bens mais caros, casa e carro, e deixam atrasar faturas de gás, luz e até água. Então é interessante ver como é que esse problema orçamentário hoje em dia ocupa muito a população por conta dos problemas gerados por essa crise que está aí já faz uns 2 anos. Também nós já fizemos matéria aqui sobre a questão do endividamento, né? Também muitas pessoas estão endividadas e muitas pessoas estão inadimplentes nos seus endividamentos, né? Tem essa diferença, uma diferença. A pessoa que está inadimplente é porque ela já passou muito do prazo de pagar a sua conta. Mas as pessoas que estão endividadas, por exemplo, você compra um apartamento, você está endividado, só que você é pontual no seu pagamento. Então, essa é a diferença aí. Só teve um atraso ali na questão do pagamento. Eu também tenho um destaque que é com relação ao ProUni, o Programa de Bolsas Universidade para Todos, que abre as inscrições a partir de hoje à meia-noite. Hoje, a partir das 0 horas, você pode entrar ali no portal prouniportal.mec.gov.br. Você pode ver o endereço do portal aí na sua TV e entre a partir das 0 horas de hoje até 23 horas e 59 minutos de sexta-feira, entre com seus dados ali, o resultado da sua prova e da senha do Enem. Você pode conseguir, são mais de 24 mil bolsas e você pode, 214 mil bolsas e você pode conseguir essas bolsas integrais ou parciais de até 50% para quem faz universidade particular. Então não perca, essa é uma grande oportunidade que o governo federal está oferecendo para todos, mais de 214 mil oportunidades de bolsas. E também o alistamento militar para os jovens do sexo masculino que completam 18 anos em 2017 já pode ser feito desde ontem. O repórter Ícaro Leal traz mais informações. Todos os anos, jovens do sexo masculino que completam 18 anos precisam comparecer à Junta de Serviço Militar para realizar o seu alistamento. Neste ano, a regra é válida para aqueles que nasceram em 1999. Os trabalhos iniciaram no dia 2 de janeiro e seguem até o dia 30 de junho. Ele deve se dirigir à nossa Junta do Serviço Militar, portando RG, CPF, comprovante de endereço, uma foto 3x4 e fazer o alistamento nessa junta nossa aqui em Jacareí. Eric é um desses jovens que se alistou logo no começo do ano. Apesar de acanhado, tímido e sem muitas palavras, já cumpriu sua obrigação de se alistar. Acho que demorou muito esse processo de alistamento? Não, foi rápido. Tá ansioso para vir aí se apresentar e tal? Tô esperando a hora chegar. O alistamento militar acontece no Brasil de forma obrigatória desde 1906. Em Jacareí, os jovens participam do processo de alistamento durante o ano todo. E se forem um dos 50 escolhidos para o contingente da cidade, eles receberão uma formação militar básica durante o período de 9 meses no tiro de guerra. Aqueles que não se alistarem terão problemas. Caso ele não faça o alistamento militar e ele não faça o processo dele de excesso ou de servir, ele acaba ficando bloqueado de fazer algumas coisas. Por exemplo, ele fica bloqueado para fazer concurso público, ele não pode tirar o passaporte, ele não pode, para trabalho, não vai arrumar emprego, porque para emprego, o primeiro documento que eles pedem é o certificado de reservista.
faculdade, ele tem que apresentar o documento de reservista, quer dizer, então ele fica impedido de fazer esse processo na vida dele, que são um processo importante, que é trabalho, estudo e até viagens para fora do país. Neste ano de 2017, o alistamento militar conta com uma novidade. Os jovens de 19 estados brasileiros vão poder fazer a primeira parte desse procedimento através da internet. Mas isso ainda não é possível em Jacareí. Mas na capital paulista, testes já estão acontecendo. O objetivo desse alistamento online é fazer com que todos os jovens se alistem dentro do prazo, né, não paguem multa, né, entende? E que eles fiquem regular com o serviço militar. Borges acredita também que acompanhar as inovações tecnológicas e dialogar onde os jovens estão presentes é fundamental para que eles não deixem de realizar o alistamento militar. Para nós que somos os secretários hoje da Junta do Serviço Militar, a gente, olhando de uma forma normal, a gente vê que é um avanço no Ministério da Defesa e um avanço também para poder ajudar os jovens hoje, entende? Porque hoje em dia a tecnologia da internet hoje, todo mundo tem acesso e esse acesso facilita a vida do cidadão hoje. Rodrigo Romero, você sabe que dia é hoje? Hoje é terça-feira, 31 de janeiro. Pois bem, Rodrigo, mas hoje também estamos completando 137 dias que o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Paulo Dimas, visitou Jacareí e as obras inacabadas do anexo do fórum aqui da cidade. Você vê aí imagens dessa visita, ocasião em que o presidente do tribunal se comprometeu em retomar a construção e também realizar obras no prédio do fórum. Rodrigo, você tem novas informações sobre isso? A gente vê aí as imagens dessa obra, já está há alguns anos a obra parada ali, inacabada, além, é claro, de outras necessidades que o atual prédio do fórum tem em relação à acessibilidade, reformas estruturais importantes não só para os servidores do fórum, mas também para a população que utiliza os serviços da Justiça em Jacareí, Rodrigo. Você entrou em contato com o Tribunal de Justiça, você tem alguma novidade? Eu mandei um e-mail para a assessoria do Tribunal de Justiça e eles me responderam, eu vou ler a resposta para vocês. Após a determinação da presidência do TJ para a retomada das obras do fórum, foram elaborados estudos para avaliar a viabilidade econômica e de ocupação. Concluiu-se que há viabilidade econômica de investir no aproveitamento da estrutura atualmente paralisada e que o espaço será útil para melhor abrigar os serviços do TJ São Paulo em Jacareí. O passo seguinte será contratar o projeto executivo das obras necessárias. Em seguida, abrir uma licitação na modalidade de concorrência. Quanto aos prazos, ainda é prematuro por hora passar as previsões. Eu lembro que quando eu fiz a entrevista com o presidente do TJ, o Dr. Paulo Dimas, ele disse que ia esperar o novo prefeito assumir, o Isaías Santana, para poder conversar com ele para saber como é que se ia dar os trâmites disso aí. Eu entrei em contato com a assessoria da prefeitura e a assessoria disse que até esse momento o presidente do TJ ainda não entrou em contato com Isaías. O presidente do Paulo Dimas, Dr. Paulo Dimas, ele informou na época que a previsão para as obras serem concluídas era no fim de 2019, porque ia ter a licitação, compra de equipamentos, contratar os funcionários, então vamos esperar para ver se ainda esse semestre, por aí, se vai começar mesmo, recomeçar essas obras do anexo do fórum. Mas também, Rodrigo, é bom a gente lembrar que não é a primeira vez que um presidente do Tribunal de Justiça visita essas obras e se compromete em acabá-las, né? As pessoas já vieram aqui do tribunal antes, as obras tinham começado, aí pararam em 2010, depois não foram mais retomadas, aí a prefeitura de Jacareí jogou para o Estado ficava culpando a prefeitura. Então, nesse jogo de empurra, as obras estão paradas aí faz mais de 5 anos, juntando entulho, juntando bicho, grama alta, e tudo que a gente está falando, até esse problema dos escorpiões, insetos aparecerem, essa obra anexa do fórum contribui para isso, porque tem vários entulhos de construção jogados ali. Bem, a gente falou em tempo, mas vamos falar agora então da previsão do tempo da Climatempo. A terça-feira terá bastante calor, com pancadas de chuva rápidas no fim da tarde. O sol deve aparecer na maior parte do dia e a sensação térmica deve chegar perto dos 35 graus. A umidade relativa do ar vai marcar 57%,
com 62% de chance de chuva. A mínima fica em 21 graus e a máxima não passa dos 31. Amanhã, 1º de fevereiro, o dia segue abafado, com o tempo ficando nublado e chuvoso durante o período da tarde. A umidade do ar fica em 51%, com 55% de chance de chuva. Os termômetros vão variar entre 21 graus de mínima e 30 graus de máxima. E amanhã, dia 1º de fevereiro, será realizada a primeira sessão ordinária da Câmara dessa legislatura. Vamos ao plenário, onde Daniel Mendes nos traz mais informações. Bom dia, Daniel. É a estreia da 17ª legislatura. Bom dia a você, Sibeli, a todos no estúdio e a você que acompanha o Bom Dia Jacareí. Pois é, na estreia da sessão ordinária, 9 vereadores são estreantes. Dos 13 vereadores, 9 são estreantes. Os outros são vereadores que foram reeleitos. Estaremos então com a primeira sessão do ano e também, portanto, da 17ª legislatura. E já na ordem do dia está previsto 4 projetos, todos eles de autoria do prefeito Isaías Santana, que também estreia aqui na Câmara Municipal, enviando projetos para a Câmara. São eles. O primeiro processo é o que autoriza o Poder Executivo a conceder anistia parcial de multa e juros de mora de débitos tributários não tributados na forma específica. O segundo processo é o processo que cria a Secretaria Municipal de Educação, estabelece a estrutura administrativa, os cargos de provimento em comissão e também dá outras providências. O terceiro processo na discussão, que está previsto também para discussão nessa primeira sessão, é o que cria a Secretaria de Infraestrutura Municipal, estabelece a estrutura administrativa, os cargos de provimento em comissão e também dá outras providências. E o quarto e último processo previsto na ordem do dia é o processo que cria a Secretaria de Mobilidade Urbana, estabelece também a estrutura administrativa, os cargos de provimento em comissão e também dá outras providências. São esses 4 projetos que estão previstos para serem votados na primeira sessão do ano da 17ª legislatura. Também teremos a presença do doutor, o excelentíssimo doutor José Luiz Bednarski, ele que é promotor de Justiça e Cidadania. Ele vai estar falando que deverá abordar o tema sobre bares próximos às faculdades. Mas antes disso tudo, acontece também, Elton, Sibeli, a todos no estúdio, a composição das comissões permanentes do Legislativo, havendo a eleição da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Depois desse processo, aí então teremos provavelmente a votação desses 4 projetos na ordem do dia. Voltamos ao estúdio com vocês. Muito obrigado, Daniel. Amanhã também teremos a primeira sessão conduzida pela nova presidente do Legislativo, a vereadora Lucimar Ponciano. Daniel, você está aí ao lado da vereadora. Qual é a expectativa para amanhã? É verdade, Elton. Ela que é estreante, já fazendo história, a primeira mulher presidente da Câmara Municipal e da 17ª Legislatura. Bom dia, presidente. Como é que está, então, a expectativa para a sua estreia amanhã aqui na Câmara Municipal, presidindo a primeira sessão do ano? Primeiro, é muita responsabilidade estar assumindo essa direção dessa casa, né? E já na primeira sessão, a responsabilidade da formação das comissões permanentes que são comissões formadas por 3 vereadores que analisam todos os projetos que entram nessa casa, seja o projeto do Executivo e seja o projeto do próprio vereador, né? Então, e já vamos entrar já na primeira sessão, esperando o parecer dessas comissões relativo aos projetos de urgências que o Executivo encaminhou para esta casa. Então, a primeira ação, então, amanhã da sessão de Câmara será, então, a votação, então, a composição das comissões e também a análise desses projetos, desses processos que foram enviados pelo Poder Executivo ao município, ao Legislativo, para só então, depois da aprovação da comissão, é que esses projetos vão para a votação? É isso que acontece? Isso, todos os projetos, para ir para a votação, eles têm que ter o parecer das comissões, né? Tem processo que, às vezes, só passa pela Comissão de Justiça e Constituição, que é uma que analisa todos os projetos dessa casa. Outros projetos, às vezes, também precisam do parecer de outras comissões. Então, assim, já vai ter bastante serviço para os vereadores amanhã. A presidente não participa de nenhuma comissão, né? Porque a condução dela é de dirigir e administrar todo esse processo segundo o regimento da Câmara Municipal. E já tem um projeto traçado como postura, como linha para a condução dos trabalhos aqui no Legislativo, presidente? No primeiro momento, nós vamos seguir o regimento, vai ser as sessões, vão seguir, né, a normativa, o modelo normal. Mas tem sim já em discussão algumas coisas. Por exemplo,
na questão de homenagem, né, que é um projeto de lei, que é homenagem às pessoas, né, aos entes queridos, nome de rua. Geralmente acontece em quase todas as sessões. No caso, a gente vai deixar um dia específico para que essas homenagens aconteçam, por respeito às pessoas que vêm comparecendo na Câmara e, às vezes, por conta da ordem do dia, do expediente, demora um pouquinho. E a gente sabe que, como é horário comercial a sessão de Câmara na cidade de Jacareí, então as pessoas precisam trabalhar, né? Então acaba esvaziando um pouco esse momento honroso desse projeto. Então talvez tenha umas certas mudanças, sim. Mas essas mudanças vão ser feitas tranquilamente, com calma e de forma que a gente deixa uma sessão de Câmara bem assim participativa e que ela tenha o papel dela, que é esclarecer e discutir projetos que seja bem claro para a população e de interesse para a população, em comum o diálogo com o Executivo. Tá certo, muito obrigado pela sua entrevista. Lembrando que a sessão de Câmara acontece amanhã, a partir das 9 da manhã, com transmissão ao vivo pela TV Câmara, aqui da nossa cidade, no canal 61.4 e no canal 12 da NET. Voltamos ao estúdio. Alguma pergunta, Elton? Não, muito obrigado, Daniel. Muito obrigada, Daniel, vereadora Lucimar. No próximo bloco, vamos receber o consultor jurídico-chefe da Câmara Municipal, Jorge Cespedes, que vai conversar conosco sobre a importância das comissões permanentes. Bom dia, Jacareí. Volta já. Voltamos com Bom Dia Jacareí e já está conosco o consultor jurídico-chefe da Câmara Municipal, o advogado Jorge Cespedes. Bom dia, Jorge. Bom dia, Sibeli. Tranquilo? Tranquilo. Tudo bem, Jorge? Obrigado pela sua presença aqui, primeira vez no Bom Dia Jacareí. Jorge, uma das votações de amanhã é a composição das comissões permanentes da Câmara. Já foram definidos os nomes dos vereadores, agora falta decidir quais os cargos, quem será o presidente, o relator. É isso mesmo? Bom dia, Elton. É dessa forma mesmo. Os líderes dos partidos, né, eles enviam uma correspondência para a Câmara e indicam os respectivos membros que vão compor essas comissões. Esses ajustes já são previamente elaborados e na sessão ordinária eles são formalizados por meio de resolução. Como que, para um vereador participar de uma comissão, ele tem que ter mais... Como que é dada essa representatividade? É por partido? Como é que funciona, Jorge? A participação dos vereadores se dá pelo critério da proporcionalidade. Então, determinado partido que eleger um número maior de vereadores, ele vai participar de um número maior de comissões. Certo. E mais por exemplo, um partido que só tem um vereador, ele também vai ser representado e esse vereador também pode ocupar a presidência de uma comissão? Isso não... O cargo que ele vai ter na comissão independe dessa proporcionalidade ou também vale? Quanto a esses vereadores que são singulares aí na composição da Câmara, eles podem participar das comissões desde que eles formalizem uma aliança com partidos maiores, que têm uma representatividade maior na casa. Muito bem. E também tem alguma coisa a ver, por exemplo, a pessoa, o vereador ali, ele tem uma identificação mais com alguma comissão, com algum tema, ele pode se candidatar, eu quero fazer parte, gostaria de fazer parte da comissão, por exemplo, de Constituição e Justiça, alguma coisa assim. Tem também essa vontade do vereador por ele se identificar com algum tema ou isso não acontece? Acontece uma divisão mais partidária mesmo? Ela mescla, é uma divisão partidária e a divisão também de identificação, porque como tem essa distribuição de acordo com o número de vereadores e a questão do bloco parlamentar, você tem que conjugar esses interesses. Nem sempre o vereador que deseja participar de uma determinada comissão, ele vai ter essa disponibilidade, né, da vaga estar disponível, até porque essa comissão que você citou, a de Constituição e Justiça, devido à sua importância, ela tem regras para ser ocupada. Então, não é simplesmente a vontade do vereador. E só para o nosso público entender melhor, qual que é o papel das comissões? Como que elas funcionam assim de maneira bem prática? Bom, as comissões permanentes, elas funcionam de duas formas. Elas dão suporte técnico aos vereadores, analisando todos os projetos, enfim.
e também dão um suporte de mérito desses projetos. O suporte técnico é dizer se a norma viola a Constituição, se tem algum problema ali ou não. Agora, o suporte de mérito é justamente a análise política daquela propositura. Se aquela medida vai ser boa ou não para a população, se aquela medida tem ou não uma relevância para o município. Muito bem, vamos fazer uma pequena pausa aqui em nossa conversa com o Jorge, pois agora é hora de sabermos sobre nossos atletas na agenda esportiva com o Ícaro Leal. Bom dia, Cibele, bom dia, Elton. Os atletas do Jacareí Rugby estão em pré-temporada visando as competições de 2017. Além dos campeonatos paulistas, o Jacareí terá pela frente o Campeonato Brasileiro de Rugby da Primeira Divisão. O Jacareí conquistou o direito de disputar esse campeonato depois de vencer a Taça Tupi em 2016. O jacareense Luiz Ferraz ficou em segundo lugar na corrida de moto velocidade, disputada em Interlagos no dia 22 de janeiro pelo Superbike Brasil, e somou pontos para o Campeonato Paulista. A próxima etapa acontece no dia 5 de março em São Paulo. E a gente vai ficando por aqui. Na sexta a gente volta com mais. Um grande abraço! E o retorno das sessões ordinárias de amanhã não gera expectativa apenas nos vereadores. A população da cidade também está de olho no retorno dos trabalhos na Câmara. A nossa equipe foi às ruas para ouvir as pessoas no quadro Povo Fala. O que você espera dos vereadores que foram eleitos e aqueles que foram reeleitos? Cara, primeiramente melhorar tudo pra gente, né? Serviço, por exemplo, emprego, que a gente tá... Essa cidade tá precisando demais, né? É isso aí. Vamos ver se eles têm consciência disso agora, né? Olha, o que eu espero é que faça um bom governo, né? Pois, assim, a nossa cidade está necessitando de algumas providências, né? De algumas atitudes, e que os nossos novos governantes possam fazer com que elas aconteçam. Estou esperando que melhore bem, né? Porque está muito ruim. Saúde, está muito ruim. Espero que eles tenham um bom mandato e que façam alguma coisa pelo povo, né? Que está carente de muita coisa, somente saúde. Muito bem, essa é a opinião das pessoas na rua, Jorge. Você vê que existe a expectativa dos vereadores, de nós, servidores públicos, mas a população também sempre tem essa expectativa com os novos vereadores, também os vereadores que retornaram, do trabalho do Legislativo. Você que está na consultoria jurídica, quer dizer, o plenário, o momento da votação é um grande momento em que os projetos são apreciados, mas existe todo um caminho que um projeto percorre aqui dentro da casa e o papel da consultoria e das comissões é fundamental. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse processo. Bom, esse processo, é o processo legislativo. A partir do momento que um processo dá ingresso aqui na casa, seja o projeto dos vereadores, seja do prefeito, ele vai passar primeiramente pela consultoria jurídica, né, que vai emitir o parecer técnico sobre o projeto. Então, a consultoria não analisa se o projeto vai ser bom ou não, analisa só se ele está de acordo com as regras que se sobrepõem às leis municipais, a Constituição Federal, a Constituição Estadual. Feito esse parecer, ele é remetido para as comissões permanentes, e as comissões sim emitem um novo parecer técnico e uma opinião política sobre essa medida. A partir desse momento, depende de deliberação da presidência, pautar o projeto para ir a plenário, como você colocou. E, Jorge, todas as comissões elas precisam dar o seu parecer antes dos projetos serem votados. Amanhã, as comissões ainda vão ser oficializadas. Como que vai acontecer tudo isso amanhã? Como é que os projetos vão ser apresentados se as comissões ainda não foram oficializadas? Como é a primeira legislatura, né, aliás, é o início da legislatura, para que se viabilize a atuação das comissões, no primeiro momento da sessão, as comissões vão ser compostas, oficializadas, porque está em fase de elaboração, mas ainda não foi feito oficialmente. Compostas as comissões, já decidido qual parlamentar vai ocupar qual vaga e qual função em cada comissão, a sessão ela é interrompida, né, os projetos pautados para a ordem do dia, eles são analisados por essas comissões, elas emitem o respectivo parecer e, recebendo o parecer adequado, favorável, da maioria pelo menos, ele vai à votação. Então vai ter uma interrupção para depois os projetos voltarem para o plenário e aí acontece todo o processo normal da ordem do dia que a gente já conhece. Isso, essa interrupção numa situação de normalidade, ela é geralmente de dias, de uma sessão para outra sessão. Só que como esses projetos eles tramitam em regime de urgência, essa suspensão, essa interrupção, ela acontece em horas. Então a presidência delibera
uma fração de tempo ideal, as comissões se manifestam e os projetos vão a plenário. Muito bem. Vila Guapé. Esse foi o primeiro nome dado ao bairro Igarapés, criado em 1948 em uma região conhecida por seus lagos. Os primeiros moradores enfrentaram muitas dificuldades. Algumas delas permanecem até hoje. Habitado por mais de 4.000 pessoas, o bairro enfrenta dificuldades como a falta de asfalto e o acesso ao transporte público. Confira na reportagem de Daniel Mendes. Igarapé é o curso de um rio ou canal. De origem indígena, o termo significa caminho de canoa. Em Jacareí, Igarapés é o nome de um bairro da região oeste da cidade, onde moram mais de 4.000 pessoas. Diferente do nome, a grande necessidade do bairro hoje não é encontrar um caminho para a sua canoa, e sim terra firme para uma melhor qualidade de vida da população. Hoje, no momento, nós estamos com essa prioridade que é da estrada Velha de Igaratá, que é assim, em frente à mercearia do Arque de Noé, é a prioridade principal hoje que eu venho discutindo. E os demais é o valetão aqui também, que a gente discutiu muito. E a rua Tariana, onde tem essa valete, que é onde tem um colo ali, que entope toda vez que vem limpar, no dia seguinte que chove já entope, aí vem a rede de esgoto com mau cheiro. Morador há 10 anos do Igarapés, Salvador diz que gosta de morar no bairro. O problema são os transtornos causados pelas chuvas. Até que é bom, a vizinhança é boa, tal, mas é só o problema da rua, né? Que é muita água, entra água dentro de casa quando chove, dá uma enxurrada, entra água dentro de casa. E não passa uma máquina, faz tempo que não passa uma máquina aqui para tirar um pouco o excesso. E nós precisávamos de um asfalto aqui, né? Asfaltaram até na escola ali, não custa até no final da rua. O problema com o asfalto não é o único. Segundo o presidente da Associação de Moradores do Igarapés, o bairro enfrenta também dificuldades com o transporte público. Existe sim pedidos de melhorias para o transporte público, porque nós aqui temos o Circular 7, que é da JTU, que ela faz o intercâmbio com o 1º de maio e Igarapés. Então ela pega toda essa extensão em um ônibus, uma linha só. O pessoal pede a mudança de linha, ficar uma linha para o Igarapés, outra linha para o 1º de maio. Fabrício tem 23 anos e mora no bairro desde que nasceu. Para ele, os jovens precisam ser atendidos. A melhor necessidade é uma área livre para toda a comunidade, livre, né? Com uma quadra ou uma praça. E a iluminação na pista, a antiga pista de que ia para São Paulo. Fundado há 69 anos, o bairro do Igarapés conta com liderança comunitária local organizada. A Associação de Moradores do Bairro tem por objetivo unir forças e buscar, junto ao poder público, melhorias para a comunidade. Nós temos o nosso estatuto da Associação dos Moradores, tudo em dia com a Receita Federal. Nós fazemos reuniões com a diretoria uma vez por mês, mais ou menos. De vez em quando a gente faz reuniões com os moradores, mas a reunião dos moradores são pouco participativas. A gente quer que melhore essa participação do povo, porque a gente quer mostrar o que a gente faz, né? Acho que precisa da participação da comunidade. O presidente da Associação de Moradores do Igarapés se diz esperançoso com a nova gestão. Eu espero ser atendido, né? Porque se a gente é cobrado dos moradores, a gente também cobra o poder público. Se o poder público der atenção para a gente espera terminar esse mandato com bastante melhorias no bairro. Muito obrigado à Associação de Moradores do bairro Igarapés, que procurou a TV Câmara e trouxe essa pauta aqui para o nosso telejornal. Vamos ver agora algumas vagas que estão disponíveis lá no PAT. E o PAT oferece vagas para empregada doméstica, promotor de vendas, vendedor de serviços. E o PAT, como você já sabe, fica ali no Atende Bem, na Rua Barão de Jacareí, 839, no centro. E o seu horário de funcionamento é das 8 às 2 da tarde, de segunda a sexta-feira. Bom Dia Jacareí dessa terça-feira, dia 31 de janeiro, último dia do mês, termina aqui. Eu agradeço a sua audiência, a participação dos jornalistas Rodrigo Romero e Daniel Mendes, além do trabalho da nossa equipe técnica.
E amanhã, não se esqueça, teremos a primeira sessão ordinária de 2017, com a estreia de muitos vereadores. A primeira sessão comandada por uma mulher. Tudo isso ao vivo aqui no plenário da Câmara a partir das 9 horas da manhã. E lembre-se, você em casa, você pode acompanhar os programas da TV em nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí, ou na nossa página no Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí. Assista a reprise desse programa daqui a pouco, às 11 da manhã. Voltamos na quinta-feira. Um abraço e até lá. Agradeço também a presença do Dr. Jorge Céspedes. Muito obrigado por esclarecer aí esses pontos importantes sobre o funcionamento aqui da Câmara, dos projetos. Foi uma satisfação, Elton, poder participar aí com vocês do Bom Dia. Muito bem. E também agradeço aqui em nosso estúdio a presença do Marcos Garcia, telespectador da TV Câmara, que escreveu pra gente e hoje assistiu o programa aqui do estúdio. Muito obrigado pela sua audiência. Até quinta-feira. Um abraço. Até lá.